Ewipi, SpongeBob Pandemic, a tripofobia em Bob Esponja. Vambora. SpongeBob Pandemic é uma série feita dentro do TikTok e eu tô extremamente obcecado por ela. Essa história tem o universo alternativo mais criativo que eu já vi pra um desenho. Isso porque, à primeira vista, a infecção de um vírus é algo super comum. Mas e se ao invés de um vírus, a gente tivesse a infecção de uma fobia? É exatamente essa a premissa de SpongeBob Pandemic, o vírus da tripofobia. O que do Ewipi? Também? Antes da gente ir direto pra história, eu já preciso falar uma coisa pra vocês. Na exata hora que esse vídeo tá indo pro ar, também tá sendo lançado a minha parceria oficial com a loja. Agora tu pode sair Muito por aí louco, com as mano. blusas oficiais do canal. A Ih, gente bem tem bonitas. a Ewipi Black Metal. A ideia é isso aqui parecer uma logo de uma banda de black metal. A gente também tem a estampa Analog Analog Horror, que é Horror. uma das minhas preferidas. Eu nunca vi um cosmético da estética Analog Horror por aí, Yeah. então por que eu mesmo não fazer? E por último, mas não Ok. menos importante, a gente tem a Dead Eep, que é a mesma arte do banner do canal. Essa aí é inconfundível. E detalhe, Yeah. todas essas estampas estão sendo lançadas com um desconto exclusivo. Compre 2 camisetas, leve mais uma. Só colocar as 3 camisetas no carrinho. Primeiro, vocês também têm SpongeBob Pandemic, que Bora. parece muito uma infecção de um vírus aleatório na feira do biquíni. O que de certa forma é verdade. Só que a gente não pode tirar o mérito dessa série por conta da genialidade do seu criador. Essa série inteira é uma grande carta de amor pro seriado original de Bob Esponja, cheia de referências. E o vírus que ataca esse universo Caraca. não é algo totalmente distópico do desenho, como acontece em My Little Worms. A gente não tá trabalhando com algo que foi enfiado nesse universo. A gente tá vendo uma infecção do vírus esponja. O vírus esponja não tem uma origem exata, mas nos jornais da fenda do biquíni é teorizado que ele venha do próprio Bob Esponja, tendo em vista que ele é o paciente zero dessa infecção. Pelas ruas da Feira do Biquíni, as pessoas só comentam sobre a desgraça que aconteceu com Bob Esponja. Um dia, ele tava normal como sempre. De repente, de uma noite pra outra, ele apareceu assim nas ruas. Com muita dificuldade por conta do estado da sua língua, ele consegue pedir ajuda, mas ele foi ignorado por todo mundo. Ninguém queria ficar perto dele. O Bob Esponja morreu nas ruas da Feira do Biquíni, enquanto todo mundo olhava pra ele como se ele fosse um monstro. O Patrick, quando viu seu amigo sendo tratado daquele jeito, se enfureceu. Ele teria carregado o corpo do Bob Esponja até a sua casa e deixou ele lá dentro. Isso tudo aconteceu pela manhã, e durante o dia, o Patrick teria notado alguns buracos crescendo no seu corpo. Quando a noite enfim caiu, o Patrick já estava totalmente tomado pelos orifícios. O Patrick tinha se tornado o Sim, é basicamente uma história de terror. E há uma creepypasta feita por fãs. paciente 1, e a partir do dia 2 era determinado estado de calamidade na fenda do biquíni. O Bob Esponja não estava doente, ele estava infectado com algo que qualquer um podia contrair. Dia 2. No dia 2, várias pessoas na fila do biquíni já estavam infectadas. E sobre isso, eu tenho uma teoria. A série não explica como a infecção aconteceu do dia 1 Do pro Last dia of Us lá 2. atrás. Mas eu acredito que depois de deixar o corpo do Bob Esponja em casa, o Patrick ainda continuou seu dia normalmente. Com isso, ele eventualmente entrou em contato com vários outros peixes da fila do biquíni, elevando mais ainda a infecção. A única coisa relevante ainda para ser citado o dia 2 é que o seu siriguejo tá desaparecido. A única coisa que encontraram durante o surto foi o seu casco. E assim, a gente chega no dia 3. Caraças. No dia 3, a Sandy já vai estar tentando fazer uma cura pra esse vírus. Dentro da sua casa, que é praticamente uma fortaleza, 2 personagens conseguiram se abrigar fora creepypasta, ela, não é o Larry canônico. Lagosta e o Lula Molusco. Esses 2 precisavam ficar cuidando à volta da casa, avisando se havia alguma horda chegando. E bom, fazer uma cura de algo desconhecido é extremamente difícil. Não é à toa que a Sandy não tá conseguindo. Dentre as suas falhas se passa muito tempo. Tempo suficiente para uma horda chegar até a casa dela. Dá pra notar no meio da horda uma silhueta conhecida. A senhorita Puff estava no meio dessa horda. e a Ela filha já do tá Sr. infectada. Sirigueijo. E é dito que quando essa horda chegou na casa da Sandy, eles conseguiram quebrar o vidro da casa dela. Mas felizmente, o Lula Molusco, a Sandy e o Larry conseguiram conter essa horda. E a senhorita Graças. Puff foi morta por Larry Lagosta. Ou seja, se a Sandy em algum momento conseguir criar uma cura, a senhorita Puff e qualquer outro infectado que foi morto não vão mais ter volta. Yeah. O infectado morreu de vez. Ih. O Gary. Tadinho. Gary.
Nessa parte, a série nos conta o que os outros personagens do desenho estão fazendo em meio a esse caos. O Plankton, com seu conhecimento e tecnologia, simplesmente reconstruiu e transformou o SpongeBob em uma armadura exoesqueleto para proteção própria. Um personagem que eu não achei que fosse aparecer nessa história é o Doodle Bob, ou Rabisco, como ficou conhecido no Brasil. Eu acho sensacional esse personagem ter sido incluído nessa história, porque desde o seriado original, eu sempre achei ele extremamente bizarro e assustador. Enfim, o Rabisco começou uma rebelião na fenda do Bikini, e a rebelião é contra o Netuno. Netuno é o rei dos mares, equivalente a Jesus para a fenda do Bikini. E vendo a praga que se alastrou pela fenda, o Netuno não fez nada, e isso enfureceu o Rabisco. De alguma forma, que vai ser explicada mais pra frente, o Rabisco derrotou o Netuno e prendeu ele. Rabisco se tornou o novo rei dos mares, e o Netuno tá na cadeia. Como Sandy assim? e Lula Molusco estão vagando por aí, ainda tentando encontrar um novo lugar pra chamar de base e conseguir desenvolver uma cura. É dito que a Sandy e o Lula Molusco estão fechando forças com o Plankton. Querendo ou não, as pessoas mais inteligentes da fenda do Bikini são esses dois. Eles se juntaram pra um bem maior. Do rádio que eles tinham, o Plankton pede pra que a Sandy vá pro balde de lixo com todos os sobreviventes que ela conseguir reunir. Segundo ele nunca teve tão perto de arranjar uma cura. Ele precisa que ela vá pra lá, porque ele quer mostrar algo que, segundo ele, vai deixar ela em choque. E assim, os dois partem em direção ao balde de lixo. Mas espera, não tá faltando alguém? O Larry Lagosta tava junto com eles, mas desde que a casa da Sandy foi destruída, ele sumiu. Depois que os infectados invadiram a casa da Sandy, o Larry matou a maioria somente com seus punhos. Ele notou que conseguiria sair por aí batendo dos infectados. Ele não precisava mais ficar escondido. E assim ele fez. Ele saiu vagando por aí, matando os infectados que ele encontrava. Ele inclusive perdeu um dos seus braços no processo, mas ele tá bem. A fenda do Bikini tá um completo caos. E em meio a esse caos, o Larry acaba se encontrando com aquele parente chato do Lula Molusco, Yamaço, coitado. Pois é, vocês se lembram do Rabisco e da rebelião dele? Ele meio que tá capturando qualquer um não infectado. E durante essa ronda que ele tava fazendo pela fenda do Bikini, ele encontrou o Larry Lagosta. E como é de se esperar, ele prendeu o Larry. E bom, meus amigos, o próximo vídeo da série vai mostrar como esse vírus funciona, como ele se desenvolve na pessoa infectada. Durante esse vídeo, a cobaia vai ser esse rapaz chamado Fred, e ele tá infectado. É dito que o primeiro sintoma é um cansaço absurdo. A pessoa mal vai se aguentar em pé. No segundo estágio, a tua pele vai começar a ficar extremamente machucada e manchada. É dito que a tua boca vai ficar seca e os teus lábios também. Até que então você finalmente se transforma. E vira um bicho. Pai do céu. Mano, que nojo. Tá podre, isso aí tá O podre. Larry Lagosta finalmente chegou na cadeia do Rabisco. Quem tá levando ele dessa vez é o Bubble Bass. Eu vou falar o nome dele em inglês porque eu não lembro o nome dele em português. O Larry vai perguntar como é que ele foi recrutado pra trabalhar com o Rabisco. E o Bubble Bass conta que foi por causa das estratégias que ele tinha no RPG que ele e o Rabisco jogavam antes do surto. Aparentemente, eles jogavam um jogo chamado Dungeons and Sea Monsters. Ok. Nessa hora, o Rabisco aparece e solta uma frase que deixa bem explícito quais são as reais intenções dele com essa rebelião. Abre aspas, eu espero que tu tenha gostado da minha casa, Larry. É muito importante pra mim que os meus servos gostem de tudo. Ele não fez aquela rebelião pela negligência de Netuno. Ele aproveitou de todo aquele caos pra conseguir arquitetar e efetuar a queda do trono de Netuno. E deu certo. Mas como que um literal papel conseguiu derrotar um deus? O Larry pergunta pra ele essa exata coisa. E o Rabisco responde. Né? O Rabisco fica até impressionado do Larry ter realmente achado que ele, um pedaço de papel, conseguiu deter o Netuno sozinho. Só que ele não fez isso sozinho. Ele teve a ajuda de uma galera. Nessa parte, a gente vai ter um fanservice absurdo. Ele teve uma ajuda do Bob Esponja das Cavernas, que apareceu no episódio Esponja das Cavernas. O Toy Bob, que apareceu em especial de Natal do Bob Esponja, o Abrasivo, que seria o lado verde da esponja, ele apareceu no episódio O Lado Abrasivo, e claro, ele mesmo, o Rabisco. Essas 4 versões canônicas do Bob Esponja conseguiram derrotar o Netuno. Nesse meio tempo, Sandy e Lula Molusco finalmente chegaram no balde de lixo. No seriado original, o balde de lixo fica em frente ao Siri Cascudo, e na ida, a Sandy e o Lula Molusco não conseguiram evitar de passar na frente dele uma última vez. Eles fazem isso para lembrar de quando tudo ainda era normal. Nesse momento, o Lula Molusco até cita que nunca pensou que fosse sentir falta de trabalhar nesse local. Nessa hora, eles cogitam entrar para ver se ainda tem alguma comida lá dentro. Já tem em torno de 3 a 4 dias que eles não comem nada. É compreensível eles quererem entrar. Só que de lá de dentro do Siri Cascudo tinha alguém observando eles. E nisso, a gente é levado para uma lembrança. Uma lembrança do Patrick. Essa lembrança se trata de um diálogo entre a Sandy, o Bob Esponja e o próprio Patrick. E aqui, uma grande plot é entregue. Nesse quadrinho, por algum motivo, o criador colocou o diálogo em código binário.
cenário. E segundo a galera dos comentários desse vídeo, nesse diálogo é dito que a Sandy havia criado um Yumatone. E meus amigos, foi aqui que eu quebrei. Eu não faço a menor ideia do que seja isso. E pesquisando sobre isso no Google, eu não encontrei nada que se encaixasse na temática da série. Mas o ponto é, esse Yumatone foi criado pela Sandy e ela deu pro Bob Esponja comer. Nesse diálogo é literalmente um convite do Bob Esponja pra comer isso. Ela convida tanto o Bob Esponja quanto o Patrick, mas só o Bob Esponja aceita. E adivinhem, menos de 24 horas depois, ele se tornou o paciente zero do vírus esponja. What? Essa criação da Sandy é a causa do vírus. Agora resta saber o que isso é de fato. Coitado do mundo de fantasia. Eu curioso e a Twitch interrompendo. Coitado. Mundo de fantasia. Eu não sou mercenária. A Twitch é que passa um zilhão de ads para vocês. Mano, eu meto ads 30 em 30 minutos. 1 minuto só. Que dá tipo 2 anúncios de 30 segundos. No máximo. Não sou eu! A culpa é minha. A Twitch é que escolhe. Eles nem me pagam bem pelo ads. Graças a Deus, ainda bem que passou. Eu voltei um bocadinho atrás, muito fantasia. Literalmente um convite do Bob Esponja pra comer isso. Ela convida tanto o Bob Esponja quanto o Patrick, mas só o Bob Esponja aceita. E adivinhem, menos de 24 horas depois, ele se tornou o paciente zero do vírus esponja. Essa criação da Sandy é a causa do vírus. Agora resta saber o que isso é de fato. Como a série é russa, eu até cogitei que Yumatone seja algo russo, mas eu não achei nada relacionado à Rússia com essa palavra, então eu realmente não sei. Se por um acaso vocês souberem o que Yumatone significa, por favor, comenta aí que eu realmente quero saber. Eu também não sei o que é. A ideia é que todo esse vírus é culpa da Sandy sequer passou pela cabeça dela, mas o Patrick se ligou disso. Era ele que estava observando eles de fora do Siri Cascudo. O Patrick ainda tá vivo porque ele é uma estrela do mar, e estrelas do mar têm uma regeneração muito boa. Como vários buracos estavam surgindo no seu corpo, o seu corpo começou a crescer, e agora que ele ligou os pontos e entendeu que é culpa da Sandy, ele quer vingança. Caraca. Porra, mano. O Patrick tenta atacar a Sandy, mas algo protege ela. Com isso, ele ataca somente o Lula Molusco, mas o Plankton tava por perto. Ele havia aprimorado seu exoesqueleto e chama o Patrick pra luta. E esse é o último quadro do vídeo número 9. E esse é o primeiro quadro do vídeo número 10, provando que a sua armadura não é muito eficaz. O Patrick tava pronto pra engolir tanto o Plankton quanto o Lula Molusco, mas algo chama sua atenção. Que isso? Esse vírus trabalha de forma simbiótica, uma mente colmeia, e o seu paciente zero tava chamando. O Patrick solta o Plankton e o Lula Molusco, e o Bolha Suja salva eles de uma queda. Inclusive, foi ele que salvou a Sandy. De repente, de dentro do Siri Cascudo, o seu siriguejo sai sem o seu casco. Pra se salvar do vírus, ele forjou um desaparecimento, pra ninguém procurar ele, e assim diminuiu seu risco de contaminação. Ele se escondeu dentro do Siri Cascudo, mas quando o Patrick infectado entrou lá dentro, ele acabou se infectando junto. Ele saiu de dentro do Siri Cascudo porque, assim como o Patrick ouviu o chamado do Bob Esponja, ele também ouviu. Ele também tá infectado. Nessa hora, o Plankton tenta de tudo pra parar o seu siriguejo. Ele fica dizendo pro seu siriguejo se lembrar da amizade que eles tinham, do negócio bem sucedido que ele tinha na fenda do biquíni. Ele pede pra ele se lembrar da própria filha. Pede pra ele se lembrar de toda a história que ele construiu, mas de nada adianta. O vírus já havia tomado tudo aquilo que um dia foi o seu siriguejo. O Plankton fica sem chão de ver o seu ex-amigo ir em direção ao Bob Esponja junto do Patrick. Mas não dá pra dizer que ele não tentou. Nessa hora ele fica se lamentando, mas é interrompido pela Karen, a sua esposa. Ela e todos que sobraram da fina do biquíni dizem pra ele que tem uma horda de infectados vindo pro chamado que o Bob Esponja tava fazendo. Todos os sobreviventes e ele precisam se esconder. Os infectados vão atender o chamado do seu paciente zero e vão levar todos que estiverem no caminho. Caraca, mano. Que isso? Perturbador.
E assim acaba a temporada 1 de SpongeBob Pandemic. Essa série já tem a sua segunda Carai. temporada confirmada, e eu espero muito que ela explique Mano. algumas pontas soltas que ficaram nessa primeira. Eu ia dizer que não ia resistir a mais nada, mas agora eu tô curiosa, gente. Por exemplo, como que o Larry conseguiu se expor ao vírus e não ser infectado? Ou qual é a finalidade real da rebelião do Rabisco? Eu quero muito saber se a Sandy vai descobrir uma cura e o que ela vai fazer quando ela descobrir que ela é a causadora de tudo isso. Eu espero muito que o criador também explique o que é Yuma Tony. E quando essa... Eu também espero. Gente, eu não ia assistir a parte 2. Mano, eu disse que é só assistir esta, mas eu quero muito ver a parte 2.